O Espírito da Verdade nos orienta sobre todas as situações. Pai do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe todos. Espírito Santo esteja presente aqui nesse momento, direcionando todas as coisas, sondando seu coração, suas necessidades, aquilo que você precisa. Acima de tudo, dando direcionamento da parte de Deus para você, para sua família, para sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Está em João, capítulo 14. E eu vou estar lendo. Depois vamos orar, pedir ao Senhor para falar aos nossos corações. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, tua palavra foi lida nesse momento. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que possamos ver, abrindo os nossos ouvidos, ó Deus, espirituais para ouvir, e que o Senhor esteja descendo a tua palavra do céu revelada aos nossos corações de maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual a vontade do Senhor
para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Jesus aqui, ele estava preparando os seus discípulos. No verso 13, ele já havia lavado os pés dos seus discípulos, ensinando como eles deveriam agir sobre a humildade. Depois ele ainda deu outras instruções para os discípulos, dizendo que ele se ausentaria, mas que ele voltaria. E no capítulo 14, ele, já sabendo que os discípulos tinham medo, ele disse: não turbe vosso coração. Credes em Deus e também nele, em Jesus, ele disse, no versículo 1. E ele disse mais: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que ele iria preparar, porém já está preparado. Então, já está. E se eu for preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estáis também. E mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, Jesus disse. Aí Tomé falou: nós não sabemos, Senhor, o caminho. Tomé disse: como podemos saber o caminho? Tomé disse. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Então é Jesus quem nos ensina o caminho. Jesus é o exemplo, nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceria o Pai, porque Jesus revela a vontade do Pai. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Jesus disse: estou há tanto tempo entre vós, convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai? Em comunhão, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. As palavras que eu vos digo, não digo de mim. Então, as palavras, Jesus disse, as palavras que eu estou dizendo da parte do Pai. E o Pai está em mim. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, como Jesus está dizendo? Pelas obras que eu faço. Não teria como Jesus realizar se não fosse da parte de Deus. E Jesus continuou: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então Jesus está dizendo: se vocês crerem em mim, vocês farão obras iguais a essas e maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus disse, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o Pai será glorificado quando pedimos ao Pai em nome de Jesus. O Senhor nos atende e o nome do Senhor é glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está falando, Pai do Senhor, Júnior. Se me amardes, Jesus disse, guardareis meus mandamentos. É por amor.
O jugo de Jesus, ele é suave, não é pesado. Jesus não quer sacrifício nosso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo. Então não estamos sozinhos, não estamos órfãos. O Espírito de verdade, presta atenção, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Enquanto o Espírito do engano está operando no mundo, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, está agindo, convencendo os nossos corações, tocando os nossos corações, ministrando a verdade em nossos corações. A todo momento está tendo uma separação na terra. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais perto da verdade estamos. Mais o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Quanto mais achegamos a Deus, mais longe estamos do espírito do engano. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e menos seremos enganados. Pois quem é de Deus não é enganado, porque tem o Espírito Santo de Deus que avisa, que mostra, dá discernimento das coisas. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus disse o seguinte: enviarei o Consolador para cuidar de vocês. Vocês não estarão órfãos, porém eu voltarei para buscar vocês. Jesus disse que voltaria, o arrebatamento. Ouça a voz do Espírito Santo. Estamos perto desse dia. Eu falo da parte do Espírito Santo de Deus. Estamos perto desse dia. Porém, não tem como precisar data, porque Jesus disse que se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele estaria ali preparado para pegar o ladrão. Jesus fez uma comparação. Assim Jesus voltará na hora em que ninguém espera, mas está perto. Então nós temos que ser prudentes. A pessoa prudente, ela se prepara. Vou dar um exemplo. Uma pessoa precavida, ela vai sair, ela tem sempre uma sombrinha na bolsa. Ela não sabe quando vai chover. Dependendo da cidade, num dia faz calor, chove, esquenta de novo, depois à noite esfria. Tô dando um exemplo. Então a pessoa vai sair, não sabe que hora volta para casa, vai estar na rua. Então ela leva uma sombrinha. Prudência, para não se molhar. Da mesma forma, estamos vendo apagões acontecendo. Já teve o segundo, vai ter o terceiro e vai ser mundial. Presta atenção. Só que as pessoas ficam cochilando de touca. Não presta atenção nas coisas que acontecem. Ouve as palavras proféticas e não dão ouvidos. Não são todos, mas a maioria não crê. Espírito de incredulidade. Então, a pessoa prudente, ela compra um rádio, a pilha, ela compra uma lanterna, a pilha. Coisa básica.
Tem sempre uma água de reserva, mantimento para algum tempo. Caso aconteça alguma coisa, a internet caia, a luz caia, energia, cartão de crédito vai passar como? Eu te pergunto, como as bombas de gasolina vai funcionar sem energia? Então você tem que ter sua moto com tanque cheio, seu carro, o tanque cheio. Isso é prudência. Você vai estar sempre prevenindo, você não sabe quando. Quando acontecer, você vai ter água na sua casa, você vai ter alimento na sua casa, vela, isqueiro, remédio para dor de cabeça, remédio de gripe, o básico. Coisa simples, o básico. Vai estar todo mundo atribulado, correndo de um lado para o outro, e você vai estar dentro de casa seguro, porque você ouviu e se preparou. Resumindo, quem ouve a voz de Deus não é pego de surpresa. Quem ouve a voz de Deus se prepara e ora pelos outros ainda que não estão ouvindo. Então ele ora, ele pede a Deus para preparar todos, intercede pelos outros, ajuda a alertar outras pessoas. Ele vai estar alertando, porque ele quer o bem, não é só para ele quer que outras pessoas também estejam seguras, preparadas. Então ele vai também alertar, vai pedir a Deus orientação. Como ele vai fazer isso? Ele vai andar na direção do Espírito Santo de Deus. Então a prudência, quem ouve a voz de Deus é abençoado, recebe livramento, passa a tempestade, está abrigado à sombra das asas do Senhor. Quem não ouve vai sofrer, vai ficar preocupado, pressão vai subir, não ouviu a voz de Deus, vai sofrer. É assim que funciona, gente. Como é que foi com Noé? Noé avisou que ia, Deus falou com ele. Deus poderia ter falado com mais pessoas. Na época, Deus falou somente com Noé. Riram da cara de Noé 120 anos, mas a Bíblia conta que cumpriu a palavra. Deus mandou Noé entrar na arca e o anjo selou a porta por fora e levou ainda 7 dias para chover. 7 dias levou para chover. E Noé dentro da arca, preso com aquele monte de bicho. Mas choveu. E quem não entrou na arca, o que aconteceu? Morreu. Quem entrou, quem obedeceu, é porque é pela fé. Tudo é pela fé. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da operação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está falando, é esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas vocês o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Dentro de nós. Então, ele testifica no nosso espírito que a palavra provém de Deus. O Espírito Santo da verdade, de toda a verdade, fala da parte de Deus, da parte de Jesus, está preparando o povo, está preparando nós para encontrarmos com o noivo, com Jesus, para o arrebatamento. É essa obra do Espírito Santo hoje, nos preparar. E aqui eu lembro
da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas ou tolas, 5 as prudentes tinham azeite além do que precisava, em dobro. E as tolas, só um pouquinho. A parábola conta que passou a noite, virou a madrugada, e as 5 virgens tolas, que tinham só um pouquinho de azeite, que é o Espírito Santo, foi passando o tempo, o azeite acabou e elas ficaram no escuro. Pediram para as outras 5 que tinham azeite em dobro para dar para elas. E elas falaram: não podemos, não sabemos quando o noivo virá. E elas foram comprar. E quando elas foram atrás de mais, o noivo chegou e a porta fechou. Então, prudência é pela fé. A gente ouve a palavra do Espírito Santo e toma providência. Já me chamaram de louca. Não tem problema. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque Noé também foi. Eu já falei aqui em outra mensagem. Meu compromisso é com Deus, é com o céu. O meu compromisso é com Deus. Não importa o que as pessoas pensam. Importa eu estar na direção do Espírito Santo de Deus. Então eu me alegrei. Eu já fui caluniada. Já passei por isso. O que é ouvir que eu sou louca? Você tá ficando doida. Não vai acontecer nada. Mas eu conheço a voz do Espírito Santo que fala comigo. E fala com qualquer um de vocês, se você santificar e buscar o Senhor também. Fala. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. Deus olha para o coração nosso. Então, às vezes a sua aparência não mostra que você é crente, mas não tem problema não, o importante é o interior. Porque a aparência, entendeu? Não tem que mostrar para as pessoas, tem que ser diante de Deus, tem que ser verdadeiro, autêntico. Então o compromisso nosso, o compromisso do discípulo é com o Mestre, com Jesus, não é com as pessoas. Nós temos que agradar a Deus, andar em obediência a Deus. Não preocupar com o que as pessoas pensam de nós, não. Você está andando na direção de Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, não tem problema. O céu, ele responsabiliza por tudo. Buscai a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você anda na direção de Deus, se você ouve a voz de Deus, Deus vai guardar você, não vai faltar nada para você, vai livrar tua casa, vai livrar tua casa de peste, de tudo, porque você está na direção do Senhor. Ele disse. Então é só a gente ouve a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Pela fé a gente obedece. E o resto Deus faz. E a gente fica tranquilo, igual no Salmo 91, tranquilo. Enquanto tá todo mundo descabelando,
o povo tá correndo para um lado para o outro, você tá tranquilo. Por quê? Tem mais de ano que você sabe que as coisas vão acontecer, você tá preparando, não foi da agora. Agora tá começando as coisas a tá aparecendo nas notícias, mas Deus já falou, ó. E as pessoas falaram assim: "Não, isso aí não vai ter guerra não, isso aí deve ser guerra espiritual". Ah, tá. Uhum. Não vai acontecer guerra nenhuma. A palavra de Deus diz o seguinte: é tempo de guerra. Então presta atenção quando as pessoas virem pro seu lado e falar que não vai acontecer nada. Profecia que fala que tá tudo bem. Corre, corre, corre. Pessoa que profetiza mentira, fala assim diz o Senhor e fala mentira. Vai ouvir a voz de Deus para você não ser enganado. Peça discernimento, pede discernimento pro Senhor. Porque o Senhor usa pessoas para falar esse espírito da verdade aqui na boca das pessoas. Deus fala. E você pode reparar que os que Deus está usando para falar, estão falando, as coisas se alinham. Então, o Senhor Jesus, ele não quer que ninguém fique com medo, ele está preparando os discípulos dele. O Senhor Jesus, ele vem para nos buscar. Nós temos que estar preparados, não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Então, nós precisamos estar prontos. Precisamos entender que o tempo de brincar já passou. O tempo Nós estamos num tempo profético, num tempo decisivo da igreja na terra. Então a gente tem que prestar atenção no que a palavra está falando. E ficar seguro no Senhor. Ouvir as orientações e obedecer. A palavra está dizendo: sejam prudentes, ouvintes e praticantes da palavra. Por quê? Em Eclesiastes fala: tem tempo de dançar, tem tempo de calar, tem tempo de falar, há tempo de paz, há tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Estamos vivendo, não vê quem não quer. E no tempo de guerra, como que você se prepara? Sem energia. Como que você tem que se preparar? O básico você tem que ter na sua casa. Você vai ficar só orando, sem comer? Vai morrer. Tem gente que fala assim: eu vou orar e o Senhor vai cuidar de mim. Cada um faz suas escolhas. Eu já estou preparada. Avisei todo mundo que está nos meus contatos. Oro, aviso, alerto. Meus filhos, eu tenho filhos. Pessoas distantes, mas que são próximas de afeto. Que a Bíblia diz: se você sabe fazer o bem, não faz, você está pecando. Exatamente. Então nós temos que ouvir a palavra
e agir de conformidade com a palavra, porque o culto nosso é racional. Deus deu pra gente mente pra gente raciocinar, pra gente fazer escolhas e posicionar diante da situação. Vai ter guerra, o que que você vai fazer? Você vai esperar, você vai passar fome na sua casa? É isso que você quer? Então compra alimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Compra no cartão, depois você paga. Pelo menos para 3 meses. Arroz, feijão. Fica sem comer carne, é bom. Principal. Ai, tem gente que fala, mas vai estragar, ai, não sei o quê. Tá bom, ué. A gente tá alertando, as pessoas ficam arrumando problema. O problema é que o povo brasileiro só pensa em futebol. Só fica distraído vendo coisa que não aliena a mente. Fica num mundo paralelo, fora da realidade. Faltou luz, faltou energia nos Estados Unidos hoje. Deu pane. Estados Unidos. Não tinha como o povo comprar com cartão. Primeiro mundo, não é Brasil. Tá nas notícias. Então Jesus ele virá. Jesus virá. E Jesus virá quando Jesus voltar, pelo que a Bíblia diz, o mundo vai estar virado. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já está. Fenômenos estranhos em vários lugares do mundo. Já está acontecendo tudo simultaneamente. Mas ainda não aconteceu tsunami. Ainda não teve. Vai ter. Vai acontecer muita coisa, vai arrochar. A Bíblia mostra que vai ter mais doenças, porém o Senhor vai guardar os dele. Então, se pegue com Deus, firme com Deus, vai vir mais coisa. Eu já vi coisa aí acontecendo aí. Eu já vi. Tá começando. Porém, nós vamos estar ungindo nossas casas, orando em nome de Jesus, e praga nenhuma vai chegar na nossa casa, nem nos nossos familiares, porque há autoridade no nome de Jesus. Essa é a fé que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Então, somos mais que vencedores em Jesus. E antes que tudo, como diz, antes que o pau quebre aqui, quando Jesus vai arrancar a igreja da terra, aí vai pipocar tudo. Quem deu a voz ao Espírito da Verdade vai ser preservado desse terrível dia. Quem não quis ouvir, infelizmente, vai ficar. E eu não gosto nem de falar dessa parte, porque eu não vou nem falar da parte, não quero saber do que vai acontecer. Eu sei que vai ser horrível.
Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, que nos prepara sobre todas as coisas. O Senhor nos orienta sobre tudo que devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do teu nome, eu quero entregar cada um que ouviu a tua palavra, cada um aqui, ó Deus, cada família representada, os filhos, os netos, toda a descendência, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja testificando no coração de cada um a tua vontade, orientando, dando discernimento, de maneira, ó Deus, que nenhum deles sejam enganados, mas que todos sejam orientados por ti, ó Deus, sobre todas as decisões que devem tomar, como devem orar, como devem agir. Que o Senhor esteja orientando os pensamentos, dirigindo, ó Deus, dirigindo no seu caminhar em tudo que forem fazer e, acima de tudo, que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus, eu te peço. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.